noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. E dando continuidade ao nosso encontro, a esse encontro que já tem bastante tempo, que temos juntos. Toda segunda-feira, nesse horário das 20 horas, agradecendo a presença de vocês, pedindo desculpa por esse probleminha que está tendo aí de estarmos aí sem a nossa rede social do Facebook, né? Mas temos lá no YouTube. Ainda dá para acessar. É porque a gente está acostumado, né, Nivaldo, a acessar o Facebook e rapidinho está lá. Mas vá lá no YouTube. Para que vocês não percam a sequência dos nossos estudos. Então, tudo que está lá gravado também, né, Célia? Tudo que tem no Face está lá no YouTube. Horário de Maria, tudo. Inclusive, teve uma quarta-feira no MAP presencial, em que uma pessoa uma frequentadora estava reclamando que não sabia, não sei o que estava acontecendo. Aí ela foi ensinada como acessar e ficou feliz da vida. Então, é fácil, é simples, entrar no YouTube, MAP_oficial também. Vocês vão acessar a rede do MAP do YouTube e lá vão estar toda a programação do MAP. Esse transtorno está sendo resolvido e, se Deus quiser, daqui a pouco a gente está novamente com esse acesso mais familiarizado. Então, agradecendo a presença de vocês, agradecendo a todos esses amigos espirituais por mais esse encontro, por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando o Livro dos Espíritos. Esse primeiro livro da codificação, esse primeiro livro que Kardec carinhosamente arrumou, copilou, para que nós pudéssemos ter todo esse esclarecimento sobre a nossa essência, que é espiritual. Estudando esse livro, a gente tem a clareza de que esse corpo físico é uma vestimenta que nosso espírito precisa para desempenhar as funções, para desempenhar as atividades que são sua responsabilidade. E uma veste temporária. Temporária. Assim como aquele vestido que a gente adquire, que a gente compra, e que com o passar do tempo ele se deteriora, assim essa vestimenta também vai se deteriorar, também vai perecer. Você falou aí, né, Célia, em estudar, estudo sempre. E é fundamental isso, porque é o que Kardec traz para nós em todas as obras, desde lá o que é o Espiritismo, aquele livro fininho, que é importante que, se vocês não tiveram acesso, procurem o que é o Espiritismo, que traz a base, a essência, o início, para a gente começar a entender um pouco mais sobre essa doutrina espírita, que nasceu como uma ciência. Ele não nasceu como uma doutrina religiosa. Kardec começou a fazer investigações científicas sobre o aparecimento daquele fenômeno que, de alguma forma, respondia perguntas. Havia uma inteligência, como nós já falamos aqui, naquelas mesas e cadeiras girantes. E Kardec, ele sempre traz para nós a necessidade de nós estudarmos, nos aprofundarmos no entendimento, para que a gente possa, com base, com consciência, aplicar esses conhecimentos nas nossas vidas. Porque quando Jesus já tinha falado para a gente
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque quanta coisa a gente tem enraizado em nós. São crenças. Superstições do passado. Nós já falamos aqui, né, sobre, passamos já por essa parte do estudo que fala de patuás, desses amuletos, né? E a gente naquela ocasião estudou e viu que aquilo, na verdade, só funciona motivado pelo nosso pensamento. Pelo nosso Porque pensamento. tudo é pensamento. Tudo. Então, no momento em que eu vibro, penso e que aquele objeto vai me trazer uma certa segurança, ele vai realmente trazer. Mas não pelo objeto, mas pelo nosso pensamento. Eu, por exemplo, estudante, eu acredito, eu creio que essa caneta vai fazer com que você faça uma boa prova. Mas eu não estudo. E aí eu pego a caneta e vou lá. Vai acontecer alguma coisa? Não vai resolver o problema. Não vai. A minha parte eu vou ter que fazer. Isso sempre. Agora, a caneta, a lapiseira, eu posso... Ela é o instrumento que ativa, é o gatilho que vai ativar o meu pensamento, a minha fé. Então, e quem é que nos esclarece isso? O estudo. Só o estudo. É que vai trazer esse entendimento para nós. Então, daí a importância sempre, que a gente ressalta aqui, né, Célia? Sempre. Todos os médios, ou todos os frequentadores, ou todos os espíritas, estudem. Estudem as obras, principalmente as obras de Kardec. Depois, as obras complementares. Não é uma manifestação de vontade, não. É uma necessidade, é uma responsabilidade. Estudar. Todos nós, como o Nivaldo falou, todos têm essa responsabilidade de aprofundar esses conhecimentos, porque eles estão aí. Nós não vamos poder chegar ao mundo espiritual e falar assim, mas eu não sabia. E aí vão nos perguntar, não sabia por quê? Porque tu não procurou? Porque tu não se interessou? Nós vamos ter que responder por isso. Então, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos esse nosso encontro, agradecendo sempre, mas sempre a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida. Agradecendo, Pai, por mais essa oportunidade de aqui estarmos reencarnados. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria e a todos vocês, amigos espirituais, que tão perto de todos nós se encontram, nos ajudando, nos intuindo, nos fortalecendo nessa nossa busca de melhoramento. Agradecemos, Mestre, e te pedimos, nos alimente essa nossa vontade. Nós já não podemos mais, Mestre, ignorar todos esses ensinamentos. Queremos, precisamos, necessitamos. Que a tua luz ilumine sempre os nossos passos, os nossos pensamentos e alimente essa nossa perseverança. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. E como sempre colocamos, tem essa mensagem para que a gente reflita nesse início de semana. E que ela diz assim: princípios são inegociáveis. Não abra mão para ser aceito. Não abra mão desses princípios para ser aceito. Princípios são inegociáveis, mas para que eles sejam inegociáveis, é preciso que eles tenham sido desenvolvidos, que eles tenham sido passados. E que princípios são esses? São princípios morais.
Então, muitas das vezes, nós estamos num grupo social, porque nós, o homem, é um ser social, precisamos de estar em contato um com os outros, e muitas das vezes, dentro desse grupo social, a gente abre mão de muita coisa, porque quer ser aceito. Quer fazer parte desse grupo, né? E violamos esses princípios básicos e negociáveis. Agora, esses princípios, quem é que nos passa esses princípios? É o nosso primeiro grupo social aonde estamos inseridos, que é a nossa família. É ali que esses princípios eles são desenvolvidos, passados e desenvolvidos. Aí a gente começa a pensar na responsabilidade que tem pai e mãe, e não só pai e mãe, mas todo ser que é responsável pelo desenvolvimento de outro ser. A gente sempre fala aqui, Nivaldo, daquele meu filho é esperto. Nosso filho, nosso neto, nossa criança não tem que ser esperto. Ele tem que ser moralmente correto. São esses princípios que eles vão sendo enraizados no ser e depois ele não tem como ser violado. Um exemplo muito comum, até corriqueiro que a gente tem, são as drogas. Quantos adolescentes são levados a se envolver com as drogas para ser aceito? Isso é careta, cara. É verdade. Tu vai fazer, todo mundo está fazendo, todo mundo está usando, só você? Você não vai fazer parte do nosso grupo, não vai ser aceito, né, no nosso grupo. Célia, e você, principalmente, que veio de uma área de educação, né, sabe que hoje, infelizmente, está tendo uma inversão de valores muito grande, uma confusão com relação a ensino e educação. Os pais, atualmente, estão dando ao colégio, à escola, aos professores, essa atribuição extra de educar os filhos, quando, na verdade, essa educação tem que ser exercida na primeira célula, como a Célia disse, no lar, na família. Essa educação é o pai, é a mãe, é aquele que convive com o adolescente, com a criança, que tem que passar. O ensino, português, a matemática, a ciência, a geografia, a química, a física, aí isso é do colégio. Mas a educação, o bom dia, o boa tarde, o saber se portar na vida, isso é a família que tem que ensinar. Não tem que atribuir essa atividade ao colégio, não. Porque é uma coisa assim muito clara. Por exemplo, a escola vai ensinar pronomes de saudação. Vai ensinar. Mas o meu filho dá bom dia pro porteiro. Botar em prática. Boa tarde. Boa noite. Botar em prática é obrigação da família. É obrigação da família. Então, por favor, com licença. Essas palavrinhas mágicas, né, que a gente fala, e a palavrinha mágica. Então, esses princípios, eles são inegociáveis. Quando eles são sedimentados com firmeza, eles têm que ser inegociáveis. Seja qual for o grupo que venhamos a frequentar. A gente não pode abrir mão para ser aceito. Então vamos dar continuidade, então, né, Célia, ao nosso estudo. Paramos semana passada na questão 856 e vamos reiniciar hoje na 857. Estamos falando sobre as leis naturais,
lei de liberdade, estamos falando sobre fatalidade. Engraçado, nesse estudo, né, Célia, nós estamos falando de livre-arbítrio, estamos falando de fatalidade e planejamento reencarnatório. São coisas diferentes, né? Livre-arbítrio, fatalidade e programação reencarnatória, né? É importante a gente saber fazer exatamente a diferença de cada situação dessa. Na questão 857, então, Kardec continua fazendo essa investigação sobre a questão da fatalidade e ele traz o seguinte questionamento. Há homens que afrontam os perigos do combate, persuadidos de que a hora deles não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Ou seja, é aquele homem que ele é impulsionado a realizar alguma coisa de maior risco, tendo essa influência, essa intuição de que a hora dele final não chegou ainda. Né? E aqui, Nivaldo, ele é impulsionado a se arriscar. Nós estávamos conversando sobre essa questão antes de entrarmos no ar. E eu lembro que quando eu andei pela primeira vez de avião, eu falei assim, eu morria de medo. Morria de medo, claro. Mas depois que eu entrei no avião, eu falei assim, não, seja o que Deus quiser. Se for a minha hora. Eu tinha a intuição de que ia acontecer. Não tinha. Era só o medo que falava mais alto. Agora, nesse caso aqui que Kardec está colocando, eu vou, mas eu sei que eu não vou chegar lá. Ele é impulsionado assim, a uma atitude mais pesada, mas ele sabe, ele tem essa intuição, ele está sendo, de certa forma, assim, impulsionado na certeza de que não sucumbirá. Né? E eles respondem assim, Célia. Também, peraí, Nivaldo, também tem o outro lado. Não, eu vou porque... É diferente. Aí eu me jogo naquela situação. Do precipício e eles vão me salvar. Ou está tendo aquele... Não está na minha hora. Está tendo aquele... Nós já falamos isso aqui, né? Está tendo aquela troca de tiros, eu vou passar aqui no meio. Porque se tiver que ser, vai ser. Se não for o meu dia, eu não vou morrer. Não é assim. Aí nós estamos usando o nosso livre-arbítrio para cometer um suicídio. E até afrontando a providência. Exatamente. Então, é diferente. Aqui, a questão esse homem está sendo impulsionado a realizar alguma tarefa que oferece, evidentemente, risco, mas ele tem essa intuição de que tudo vai dar certo. A gente tem o exemplo dos bombeiros. Exatamente. Né? É um risco bom, um risco positivo. Ele vai se arriscar para salvar aquela vida. Se ele tivesse alguma dúvida, ele não iria pôr a sua vida em risco. E os espíritos respondem, Célia. Com muita frequência, o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. E a gente tem realmente essa ideia, né? Nós estávamos conversando aqui... graças a Deus, eu não tenho pressentimento. Nenhum ainda, nenhum né? ainda. Nós estávamos conversando aqui também sobre algumas situações de algumas pessoas que parece até que elas se despediram. Vários casos. Vocês devem ter vários casos. Eu estava comentando com a Célia sobre uma pessoa conhecida que a filha estava saindo para a faculdade e ela, naquele dia, ela atrasou. Ela ficou para tomar café com os pais. Era filha única, ficou para tomar café com os pais, se despediu calorosamente dos pais e saiu para a faculdade. No retorno, sofreu um acidente fatal. Então, a mãe analisando aquilo, poxa, a vida, ela se despediu da gente. Né? Será que ela tinha esse pressentimento? A gente não sabe. Né? Então, repetindo, com muita frequência, o homem tem o pressentimento do seu fim. Como pode ter o de que ainda não morrerá? Este pressentimento lhe vem dos seus espíritos protetores.
são o anjo da guarda, o que a gente já sempre falou aqui, o nosso mentor espiritual e os amigos, os espíritos familiares. Nós não estamos aqui sozinhos. Não estamos. Que querem adverti-lo para que esteja pronto para partir, ou que fortalecem sua coragem nos momentos em que dela mais necessita. Pode vir-lhes ainda da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe que tem de cumprir. A Célia disse muito bem aqui, a missão de um bombeiro. Ele aceitou essa incumbência de arriscar sua própria vida para salvar do outro. Um policial militar, civil e tudo mais. Então, ele precisa contar com essa intuição, essa certeza de que a hora dele não chegou ainda. Kardec pede para que a gente volte às questões 411 e 522. E aí vamos lembrar, Nivaldo, mais uma vez da importância desse livro, de termos a matéria. Agora, facilmente, eu vou retornar aqui. Ó, já deixei marcado, evidentemente, né, para a gente não perder tempo. A 411, ela fala assim, Célia. O espírito encarnado, nos momentos em que está desprendido da matéria e age como espírito, sabe a época de sua morte? Olha só, nós sabemos que a Kardec fez a distinção, né? Alma e espírito. Espírito está desencarnado e a alma é quando nós estamos encarnados no corpo físico. Mas ele diz aqui espírito desprendido, porque é o meu espírito que ao dormirmos nós nos desdobramos e ele acessa o mundo espiritual. Ele tem esse pressentimento da morte? Eles respondem, frequentemente, ele a pressente. Ele não sabe, ele pressente. Algumas vezes. Disso tem a consciência bem nítida e é o que, no estado de vigília, lhe dá a intuição. Daí, resulta que certas pessoas preveem, por vezes, sua morte, com uma grande exatidão. Nós falamos o exemplo aqui, e vocês devem ter tantos outros de pessoas conhecidas que deixaram até cartas de despedidas. Né? Aí nós vamos lembrar que Nivaldo falou agora em pressentir. A espiritualidade, eles começam a responder Kardec, acontece de pressenti-la, pressentir a morte. Mas aí, no livro aqui, nesse livro, no Livro dos Espíritos, mais lá adiante, a espiritualidade nos diz que só o nosso Pai sabe esse momento exato. Pressentir uma coisa, ter a certeza de que aquilo vai acontecer, só ele. E a questão 522 também, ele pede que a gente retorne. E a 522 fala sobre pressentimento. E diz assim, a pergunta, né? O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Um aviso. É um aviso do espírito protetor, esse pressentimento? Sabe aquele dia que a gente fala, estou com um pressentimento ruim? Ou eu estou com um pressentimento que vai acontecer coisa assim? Todos nós já tivemos esses pressentimentos, né? Pré-sentimento. Um sentimento... Bom, e eles respondem assim, o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem, não necessariamente um espírito protetor, que todos nós temos o nosso, mas pode ter sido um espírito familiar, um espírito amigo, um espírito afim. Né? Ele... Não, é um conselho, é o conselho. Uhum. E aí, quando a gente recebe um conselho, o que a gente faz? Qual é a nossa reação quando recebemos um conselho? Olha, não vai hoje lá em tal lugar. E aí eu vou decidir se eu vou ou não. E a mesma coisa são esses espíritos amigos. E aí ele continua, Célia, o espírito, antes de encarnar,
tem conhecimento das fases principais de sua existência. Quais são as fases principais de nossa existência? Não é aquela topada que eu dei, não é aquele ônibus que eu perdi. Não é isso. As fases principais da nossa existência é o nosso corpo físico, é a nossa roupa, como que nós vamos nascer. São os nossos familiares, pai, mãe, quem vai nos receber. E aqui, Nivaldo, ele diz que isto é, do gênero das provas a que se submete. Porque o meu corpo físico, Célia, vai ser adaptado ao gênero de prova que eu preciso passar. Se está na minha programação reencarnatória, depois de um certo tempo, ter alguma doença congênita, o meu corpo físico já vai vir preparado para ela. Então não vai ser surpresa para o espírito, vai ser surpresa talvez para mim encarnado, mas para o espírito não, porque isso já estava na programação. Mas voltando aqui, Célia, essas fases principais da nossa existência, o nosso corpo físico adaptado a minha gênero de prova, os nossos pais, mãe e a parentela familiar que vai nos receber, o gênero da provação que nós vamos ter que passar com relação à nossa profissão, ao nosso casamento, se teremos ou não, e ao nosso tipo de morte, gênero de morte. São as 5 etapas básicas da nossa existência. Todo o restante vai depender do nosso livre-arbítrio. Até mesmo o gênero de prova da morte vai depender do nosso livre-arbítrio, como nós vamos proceder com a nossa vida no decorrer dela. Então, como você estava dizendo, isto é do gênero de provas com que se compromete, quando estas têm um caráter marcante, delas conservam uma espécie de impressão no seu foro íntimo. E esta impressão que é a voz do instinto, despertando quando se aproxima o momento, torna-se pressentimento. Então, esse pressentimento, essa certeza de que nós vamos conseguir passar por aquela dificuldade, na questão 857, ela é dada pelos nossos espíritos amigos, não só os protetores, como eles nos dizem aqui, o protetor, mas espíritos amigos, afins, que nos dão esse impulsionamento. Vai que você vai conseguir. Vai que essa é a tua missão. Vai que esse é o teu trabalho. E tem a nossa intuição em relação às provas que viemos passar aqui. Essa intuição, esse pressentimento, nós vimos aqui também que muitos de nós, a grande maioria, passou pelo departamento da reencarnatório e participou do programa reencarnatório. Fez parte das escolhas das provas. Então, aqui no corpo físico, a gente fala, eu não lembro de nada. Não, eu não pedi isso. Eu não pedi isso. Mas o espírito, a essência, sabe? É evidente, né, Célia, que é preciso que a gente separe bem aqui, como está lá no nosso evangelho, né, motivos de sofrimentos anteriores e os motivos atuais. Muitas das vezes nós não viemos realmente com a programação de passar por determinadas situações em que aqui, reencarnados, nós vamos, usando o nosso livre-arbítrio, criar essas dificuldades e passar por situações que não estavam programadas. Esse capítulo que Nivaldo está falando, eu costumo falar que... Não, eu vou fazer propaganda, é o quinto, não né? vou. Sim, o quinto. É onde você... É o capítulo 5 do Evangelho, é o maior capítulo... Bem-aventurados aflitos. Os aflitos. É o maior capítulo do Evangelho. E esse capítulo, ele começa... Justiça das aflições. Ele começa dizendo isso já começa que é justo. Chocando, né? Porque muitas das vezes você pega alguém que hoje está sofrendo, passando por dores atrozes. Como é que você vai dizer que tudo isso que ele está passando é justo? Como? É só realmente, como nós falamos no início, estudando a doutrina espírita, tendo esse entendimento de que aqui, esse curto espaço que nós estamos vivendo aqui de 50, 60, 70, 80 anos, é um
uma parte da nossa vida. Uma parte da vida desse espírito que é infinita. É infinita. E que não vai ter só essa vida, não. Ela vai continuar. Nós sofremos, Célia, e nos achamos muitas das vezes injustiçados porque nós temos esse olhar focado apenas nesse momento, no agora. É esse ponto de vista que nós temos agora. Mas a gente não consegue transcender o nosso olhar para depois do nosso desencarne. Porque a gente não faz planejamento para depois, a gente faz planejamento para agora. A gente faz planejamento para quando a gente envelhecer, quando aposentar, quando isso, faz planejamento para o final de semana, para quando tirar férias. Mas o planejamento para quando a gente estiver na outra vida, quando a gente desencarnar, a gente não faz. E que era, na verdade, tinha que ser o nosso objetivo principal, fazer esse planejamento para a outra vida. Essa é cumprir o que a gente já veio programado. Porque essa doutrina, que a gente diz que é consoladora, ela consola explicando. E explica consolando. Porque tudo nós temos resposta. Ela nos responde a tudo. Então, hoje está muito difícil. A cruz está sendo muito pesada. Se eu continuar desta maneira, a próxima vai continuar pesada. E se bobear, pior. Então, eu sei disso. Então, eu mudo. Então, eu faço diferente. Essa é a doutrina que nós temos ao alcance. Mas essa mudança, muitas das vezes, é muito difícil. É muito difícil. A gente tem que abrir mão de muita coisa. Que, muitas das vezes, cortar na carne, como a gente diz, né? Porque como é que você vai dizer que você vai ter que passar por toda essa dificuldade, rindo, feliz da vida, de coração? Não adianta ser um simulacro, não. Né? Nivaldo, passar por cima do nosso orgulho, da nossa vaidade. Muito difícil, muito difícil. A gente não... Por isso é que a gente ainda está aqui, né? Jesus esteve conosco há 2000 anos... E nós estamos reencarnando, nós estávamos lá naquela época, éramos nós, e depois disso nós estamos aqui reencarnando, e até agora a gente ainda sabe que temos ainda um caminhão de encarnações pela frente. Para a gente poder melhorar, dar um passinho pequenininho. E o que é pior é que nós estamos reencarnando e repetindo os mesmos erros, porque vamos ver o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a abrangência que eles têm. Então, a gente repete, sabe, os mesmos erros. Ficamos presos nesses erros. Mas aí tem um consolo. Nosso Pai não tem pressa, Ele sabe que nós vamos ceder. E vamos ceder. Sim, não, o universo, para Deus, não há tempo, não tem pressa. Não tem pressa. Ele sabe o que Ele fez, Ele sabe as criaturas que saíram do amor dEle. Vamos lá na questão 858. Kardec pergunta: por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Os que pressentem a morte. Quem de nós não treme na possibilidade da morte? Na possibilidade da morte. E não é uma possibilidade, pode ser que sim, pode ser que não. Ela é. Ela vai existir para todos nós. Ela vai chegar para todos nós. Aí Kardec está perguntando por que razão os que pressentem a morte a temem menos do que os outros. E eles nos respondem. Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente
pensa mais como espírito do que homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera. Aí a gente vai falar assim, mas o homem e não o espírito? Quem teme é o homem, não é o espírito? A gente vai ter o homem e o espírito, essas duas partes, porque a gente pensa como matéria, a gente age como matéria, como se esse corpo físico aqui fosse imperecível. A gente não pensa, a gente não age como espírito. Porque se agíssemos, a gente não ia temer a morte, porque ela é a porta da libertação. Está no Evangelho. Nós aqui encarnados, é como se estivéssemos numa prisão. Perfeitamente, Célia. Exatamente essa é a visão que Kardec, que os espíritos traz para nós nessa resposta à questão de Kardec. Então, quando acontece... Para o espírito... A morte é uma libertação. É uma libertação. É como se nós estivéssemos encarcerados e tivéssemos ali o nosso aval de liberdade. A espiritualidade, Nivaldo, ela nos diz... Ela nos diz que quando nós vamos fazer o mergulho na carne, é uma tristeza imensa do lado de lá. E aqui, quando chega aquele bebezinho tão esperado, 9 meses esperando, às vezes menos, é uma alegria sem fim. Mas por que eles ficam tristes? Porque eles sabem o que vai ser passado aqui. Por esse espírito encarnado. E quando acontece o contrário, o retorno, aí é uma alegria do lado de lá e uma tristeza do lado de cá. É uma grande festa no mundo espiritual quando o espírito retorna. E a gente ainda, né, Célia, não conseguimos ainda vivenciar com toda a nossa tranquilidade, conhecimento, serenidade, essa passagem, né, a morte. Nós ainda ficamos tristes, ainda choramos, ainda nos desesperamos muitas das vezes. O desespero é muito grande. Né, a perda de um membro da família. Mas, como a Célia também disse, a doutrina espírita ela é consoladora porque ela nos mostra, ela nos traz essa visão de que nós temos aqui essa vida finita nesse corpo físico. Mas esse espírito é imortal. E, fatalmente, nós vamos poder nos reencontrar. Quando na libertação desse espírito, nesse corpo físico, para eles é um motivo de felicidade, de um reencontro no mundo espiritual, uma grande festa no mundo espiritual. Isso nos traz uma certa tranquilidade, né, Célia? Quando a gente está passando ou passou, todos nós com certeza já passamos pela perda de entes queridos, né? Avós, os avós, tios, amigos, né? Mas que a gente tem, então, esse consolo, essa certeza de que eles estão felizes, libertos do peso que era esse corpo físico. Eles foram libertos dessa prisão, que nós ainda estamos. Nós somos tão matéria que nós queremos pegar, nós queremos aqui perto de nós para pegarmos, para abraçarmos, para beijarmos. A gente ainda não sabe fazer isso pela vontade, pelo pensamento. Mas a gente se abraça a todo momento. Esses entes queridos estão nos cercando, que já retornaram à parte espiritual, a gente abraça em pensamento, a gente abraça pela vontade. Aqui o nosso Enxugando Lágrimas, a viagem que você faz. Todo terceiro, fazer a propaganda aqui, né? Todo terceiro domingo do mês, às 9 horas da manhã, né, todo terceiro domingo do mês, às 9 horas da manhã, nós temos nas nossas redes sociais, agora no YouTube, a transmissão. E se vocês quiserem pessoalmente virem ao MAP, colocar o nome dos seus entes queridos, nós temos um momento de prece,
de encontro com eles ali. E nessa viagem que você conduz a todos nós vamos de verdade. Encontrar com o eles. Nosso pensamento Vai nos levar, exatamente. E assim, mas é só no enxugando lágrimas? Não, é em qualquer momento que queiramos. Que a gente queira, exatamente. Porque, Célia, é como a gente pega, né? Eu digo sempre o seguinte, a gente pega aquele celular, não tem fio nenhum ligado. Não tem. Mas você tecla ali e você fala com alguém que está lá no Japão. Assim somos nós na nossa comunicação com o mundo espiritual. E o que nos liga? Esse eletromagnetismo. É o nosso pensamento. No momento em que a gente fecha os olhos, nos concentramos naquele ente querido que já partiu, pode ter certeza. É estabelecido de imediato uma ligação com eles e eles vão poder nos ouvir. Então, exercite esse conhecimento e falem com eles, conversem com eles, abracem, né? E esse pensamento, essa conexão, ela não precisa de bateria, ela não descarrega. Nem de ninguém, nem de intermediário. É você e com em qualquer lugar, naquele ônibus cheio, sem ar-condicionado, eu pingando de suor, eu tô lá conectado. Então é simples. Até porque há pouco tempo, nós estudamos aqui que a linguagem dos espíritos é através do pensamento. Então, eu penso, essa conexão é feita. Vamos lá à questão 859. Kardec pergunta, se a morte, quando tem que acontecer, não pode ser evitada, o mesmo se dá com todos os acidentes que nos sobrevêm no decorrer da vida. Então, a morte, ele está perguntando o seguinte, a morte não tem jeito. Nós sabemos, nós já nascemos com o nosso bilhete de retorno. Eu costumo falar, nosso check-in está pronto. A gente só não sabe o dia do embarque. Aí ele pergunta, e os acidentes do dia a dia também? Isso também já estava tudo programado? E eles vão responder. A gente já tem condições de responder isso, né, Célia? Porque nós falamos aqui nas 5 coisas básicas na escolha das nossas provas reencarnatórias. Nosso corpo físico, a família que nos recebe, nossa profissão, casamento com quem ou não e a nossa morte. O restante é nosso livre-arbítrio, é a nossa vida. Vai depender de nós. Mas eles respondem assim, frequentemente, são coisas bastante insignificantes para delas vos prevenir e, algumas vezes, fazer-vos evitá-las, dirigindo o vosso pensamento, pois não nos agrada o sofrimento material. Mas isto é de pouca importância para a vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente consiste apenas no momento em que deveis aparecer e desaparecer do mundo, ou seja, nascer e morrer. O restante, o que vai nos acontecer no decorrer da vida, é fruto das nossas escolhas, é fruto do nosso livre-arbítrio. Eu tenho a opção de fazer, eu vou ter da minha vida inteira as opções, a condição de fazer as minhas opções e responder por elas. Agora, sem que eu tenha que colocar a culpa, a responsabilidade desse determinismo dessa prova reencarnatória que eu possa ter feito. Porque muitas das vezes a gente pode, mas isso aí aconteceu porque eu já estava na minha programação. Não estava. Você adquiriu. Eu digo sempre, Célia, que muitas das vezes nós não reencarnamos com a condição de sermos diabéticos, mas passamos a ser porque nós extrapolamos a nossa alimentação do doce e do carboidrato e tudo mais. Nós não nascemos com a programação de determinadas doenças, mas nós adquirimos. Como o inverso também é verdadeiro. Nós podemos ter nascido com um determinismo em alguma situação e termos essa aprovação atenuada pelas nossas regras, pelas nossas... É verdade.
pelas nossas condições, pela escolha de vida escolhas que de vida que levamos. Até, Célia, eles vão nos dizer aqui, até o nosso gênero de tipo de morte pode ser atenuado pelo bem que a gente venha a proporcionar durante o curso de nossas vidas. Mas que a gente não coloque, não pense em ter que colocar a responsabilidade do que tudo que nos acontece nessa fatalidade ou nessa condição dessa prova reencarnatória. Muitas são escolhas nossas. Nós vamos parar aqui, né, Nilton? Estamos chegando ao final do nosso estudo, né? O tempo passa muito rápido. Vamos fazer a nossa prece. Essa questão não terminou. Nós vamos voltá-la na próxima semana, para que a gente possa, porque tem o item A, né? Mas, por enquanto, nós vamos ter que dar uma parada e retornar semana que vem. Vamos, então, agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco, participando desse estudo. Pedimos sempre que vocês divulguem esse trabalho para que mais pessoas possam ter acesso a essa possibilidade desses estudos do Livro dos Espíritos, do estudo da doutrina espírita. Então, vamos pedir a Jesus, pedir a Deus, pedir aos amigos espirituais que nos abençoe, a todos os protetores, os espíritos protetores de vocês, os espíritos familiares, que possam estar sempre nos intuindo, nos inspirando no caminho do bem. Que nós possamos colocar em prática tudo isso que nós aqui tivemos a oportunidade de, nessa noite de hoje, estudarmos. Que Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.